Meus prezados ouvintes, nós acabamos de ler nas Escrituras, São João capítulo 4, versículos 23 e 24, que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Em espírito refere-se ao Espírito Santo. E verdade, só tem uma, a Bíblia Sagrada. Só tem uma verdade. E Jesus Cristo disse, no capítulo 14 de São João, ele diz claramente: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não é isso que diz? Sim, no versículo 6, do capítulo 14 do Evangelho de São João, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Preste atenção que muitos pregadores não leem corretamente este versículo e diz assim: ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas não é assim que está escrito. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não diz ninguém vai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabemos que Jesus Cristo e sua palavra é a mesma coisa. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Lembrem-se disso. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, nenhuma igreja é o caminho. Nenhuma igreja é a verdade. Nenhuma igreja é a vida. E ninguém vem ao Pai senão pela igreja, senão pela religião. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas é estranho ele dizer ninguém vem. É estranho, mas não é estranho. É estranho, não é estranho. Se você realmente observar as Escrituras, ele disse na sequência da leitura do capítulo 14 de São João, versículo 7, na sequência ele diz: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Quem é que o povo tinha visto? Cristo. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. É o suficiente. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Se quer ver o Pai? Se quer que eu te mostre o Pai, Filipe? Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, habita em mim, é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então, meus amados, nós precisamos chegar neste ponto, precisamos chegar nesta plataforma, precisamos chegar neste patamar para adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar. Não é somente estudar a sua palavra, não é somente assistir a algumas reuniões, não é somente frequentar a igreja, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, verdadeiros, quer dizer que tem falsos. Jesus disse: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade.
Agora, também, eu tenho aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, no versículo 29. Jesus Cristo disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O que eu quero dizer aqui é o que Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tem que aprender a ser manso e humilde de coração. Manso de coração, humilde de coração. Não é somente dizer que você é humilde. Não é somente dizer que você é manso. Você precisa realmente ser manso. Você precisa realmente ser humilde. Por exemplo, a única maneira pela qual você conhecerá Jesus Cristo é através da revelação espiritual, não pela teologia e o tanto que você estuda a Bíblia. Então existe uma única maneira, existe um único meio, existe um único jeito para conhecer Jesus Cristo. E é através da revelação espiritual, não pela teologia e o tanto que você estuda a Bíblia. Se você não sabe o que é teologia, é estudo sobre Deus. É duas expressões em uma só. Teó refere-se a Deus. Logia, estudo. Teó, Deus. Logia, estudo. Então não é pela teologia e não é pelo tanto que você estuda a Bíblia. Não. Você há de convir comigo que Jesus Cristo esteve na Terra há 2000 anos atrás aproximadamente, e ele deparou-se com aqueles rabinos, com aqueles sumos sacerdotes, com aqueles escribas, aqueles religiosos judeus. E eles não puderam reconhecer a Jesus Cristo como o Messias prometido. Mas eles eram sábios? Eles eram estudados? Sim, eles eram teólogos. Eles conheciam muito a lei de Moisés e os profetas e os salmos de Davi. Eles conheciam nas minúcias. Eles conheciam palavras por palavras. Conheciam cada palavra, cada assunto da lei de Moisés, dos profetas, dos salmos. Eles conheciam todos os pormenores. Eles podiam citar de cor para você qualquer assunto das Escrituras. Contudo, mesmo conhecendo as profecias referentes
ao Messias, que na verdade foi Jesus o Cristo, Jesus o Messias, eles conheciam todas as referências, todas as profecias relacionadas com Cristo. A palavra Cristo quer dizer o ungido. A palavra Messias também quer dizer o ungido. Nós chamamos Jesus de o Cristo. E ele é também o Messias que havia de vir. Mas aqueles religiosos, doutores da lei, conheciam a palavra de Deus nas minúcias, nos pormenores, mas quando chegou o Messias prometido, eles não puderam aceitá-lo. Não reconheceram a Jesus como Messias. Então, o que adiantou, pergunto eu, conhecer todas as Escrituras e não ter a revelação das mesmas? Revelação é poder ver os ensinamentos às claras. Revelação é algo que é mostrado. Revelar é mostrar. Revelar é descobrir. E a única maneira pela qual você conhecerá Jesus Cristo é através da revelação espiritual. Não por teologia, não tanto que você estuda a Bíblia. Se você é da ciência cristã, se você é um metodista, se você é uma testemunha de Jeová, ou seja o que você for, não importa o que você seja, você nunca conhecerá isto, Jesus Cristo, através da palavra. Nem através da palavra, nem através da palavra. Jesus Cristo disse: a letra mata, o Espírito vivifica. Então você nem conhecerá Jesus Cristo, nem por teologia, nem por estudar muito a Bíblia. Você pode decorar toda a Bíblia Sagrada, pode conhecer cada capítulo, cada versículo da Bíblia Sagrada, mas isto não fará com que você conheça a Jesus Cristo. E nem mesmo você vai conhecer a Cristo através da palavra, da letra. É o Espírito de Deus que o revela a você. É uma revelação espiritual. Quando Adão no jardim do Éden e Eva, quando aqueles filhos foram postos para fora, fora do quê? Fora do jardim do Éden. Aqui veio Caim com uma boa teologia. Ele disse: Deus deve saber que estamos fazendo isto do melhor do meu coração. Eu construirei um lindo altar. Eu colocarei flores nele. Eu colocarei frutos nele. Eu o deixaria bonito. Eu posso apaziguar Deus com isto e deixar que ele saiba que sou sincero em meu coração. Ele estava correto até onde ia a palavra. Deus queria adoração? Sim. Ele foi adorar então. Ele fez um lindo lugar para adorar. Grande, uma ótima catedral, como a chamaríamos hoje. Ele fez isto correto. Ele construiu isto corretamente. Ele colocou um altar nisto. Ele não era um infiel. Caim não. Caim não era infiel. Caim era fiel. Caim era religioso. Sim, nós sabemos disto. É o capítulo 4 do livro de Gênesis, versículo 3 a seguir do capítulo 4. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura.
E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que ficou nervoso, hein, Caim? Por que descaiu o teu semblante, Caim? E por que descaiu o teu semblante? Aí Deus falou para Caim bem assim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, de acordo com este capítulo 4 do livro de Gênesis, a partir do versículo 3, nós encontramos dois adoradores. Um, Caim, o outro, Abel. Deus aceitou a adoração de Abel e rejeitou a adoração de Caim. Mas os dois foram honestos, os dois foram sinceros. Caim não estava brincando, não. Caim estava sincero também. Só que ele não teve a luz, a revelação de como adorar a Deus. Adorar, ele foi adorar. Construir altar, construir uma igreja, ele fez isso muito bem. E fez até, por sinal, um altar muito bonito, com frutas, flores. Ele deve ter enfeitado muito bem o altar dele. Mas Deus não aceitou a adoração de Caim e aceitou a adoração de Abel. E depois, na sequência, você viu que Deus conversou com Caim, até perguntou por que ele estava irado e por que descaiu-lhe o seu semblante. Logo diz para ele: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Haveria uma aceitação se ele fizesse corretamente. Agora, aproveitando o ensejo, meu amado rádio ouvinte, meu amado telespectador, eu tenho aqui o capítulo 16, a partir do versículo 13, a confissão de Pedro. Mas você vai ver que tipo de confissão que Pedro teve. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Lembra-te que Jesus perguntou para os seus discípulos sobre a opinião dos homens a seu respeito. O Filho do Homem é o Cristo. E ele então perguntou para os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles, os discípulos, disseram: uns dizem que tu és João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, Jesus tornou a dizer, verso 15: e vós? Bom, eu já sei da opinião do povo. Eu já sei o que os homens pensam a meu respeito. Uns pensam que eu sou João Batista, outros pensam que eu sou Elias, e outros pensam que eu sou Jeremias, e tem aqueles que pensam que eu sou um dos profetas. Aí no versículo 15, disse-lhes ele, falou com os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, quem te deu esta luz, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo, Pedro, eu te digo, Simão, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, revelação que Pedro tivera, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja no versículo 19 o que Jesus disse para Pedro: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Aí você pula para Atos 2, 37, 38, 39, você vai ver que a multidão perguntou para Pedro, justo para Pedro e para os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos?
Pedro disse: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ah, mas eu não creio nesta revelação de Pedro. Você não crê? Problema teu. Porque aqui no versículo 19 do capítulo 16 de São Mateus, Jesus disse para Pedro: e eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Ah, se você não aceitar a revelação que Pedro trouxe no dia do Pentecostes, então você será desligado dos céus. Se você aceitar, você será ligado nos céus. É revelação, meu amado irmão. É revelação, minha amada irmã. É revelação, meus ouvintes, rádios ouvintes, telespectadores. Lembra-te, Caim também adorou a Deus, mas não teve a luz, não teve a compreensão. Deus não aceita uma adoração a torto e a direito. Ele aceita somente aqueles adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Abel, na palavra de Deus, não havia nenhuma Bíblia escrita então, mas Deus revelou a ele que não foi o fruto que nos trouxe para fora do jardim do Éden. Não foram maçãs que Adão e Eva comeram naquele dia. Era absolutamente uma coisa sexual que os havia separado e dividido. E sabendo que eles se arruinaram no sangue de Adão e através do sangue da serpente que havia começado isto, Abel, através da revelação divina, foi e tomou um cordeiro e o ofereceu. E Deus disse: é isto, claro, o sangue derramado. O pecado entrou através do sangue, de uma célula sanguínea, e só sairia através do sangue. Veneno se combate com veneno. Veneno de cascavel só se combate com veneno de cascavel. Veneno de jararaca só se combate com veneno de jararaca. Veneno que combate veneno. Então, para combater o pecado que entrou através do sangue, somente o sangue de Jesus Cristo. Você notou isto? Quando eles desceram do monte da transfiguração, Jesus disse: quem dizem os homens ser eu, o filho do homem? Alguns dizem que tu és Moisés. Alguns dizem que tu és um dos profetas, então inclui Moisés também. Alguns dizem que tu és, o que foi que ele disse? Alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas, quem sabe Moisés. Alguns dizem que tu és um dos profetas, e uns dizem que tu és Elias, e outros dizem que tu és Jeremias, e outros dizem que tu és um profeta. Ele disse: está bem, já sei a opinião do povo, já sei o que os homens pensam a meu respeito. Mas e vós, meus discípulos, quem dizeis vós que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo quer dizer o ungido. Tu és o ungido, tu és o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus mesmo. Jesus era o Filho de Deus, porque era o corpo que foi gerado. Deus construiu um corpo de carne no ventre da Virgem Maria. Se Deus gerou aquele corpo é Filho de Deus. Só que Deus é Espírito e Ele habitou naquele corpo. Por isso Jesus disse: eu e o Pai somos um. Eu, carne, Pai e Espírito. Vê? Jesus disse em São Mateus, repito, Jesus disse em São João 4, verso 24, Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Então veja, ele disse para Simão, quando Simão disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, então ele disse para Simão: abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não te revelou isto, não te mostrou isto, não através da letra, não através da escola, não é através da letra, a letra mata, não através da escola, teologia,
não é decorando a Bíblia Sagrada. Você nunca aprendeu isto em um seminário, Pedro. Nem mesmo alguém lhe disse: carne e sangue não te revelou, mas meu Pai que está no céu o tem revelado a você. E sobre esta rocha, esta coisa firme, edificarei a minha igreja, e os portões do inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre qual rocha que Jesus construiria a sua igreja? Sobre a revelação que Pedro teve, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí está você, aí está a igreja do Deus vivo. É isto, sobre aquela revelação, esta igreja é edificada. É uma revelação divina que Deus tem revelado, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e você o aceita como seu Salvador pessoal. Você passou da morte para a vida. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo, o corpo que foi chamado Jesus Cristo, foi a morada de Deus em espírito. Jesus Cristo é o Filho de Deus. É a única maneira que Deus tinha para derramar sangue, porque Deus, em forma de espírito, ele não poderia derramar sangue. O que ele fez? Ele fez um corpo, ele construiu um corpo, ele gerou um corpo no ventre da Virgem Maria, e quando a Virgem deu à luz aquele pequeno bebê, aquele corpo, então o próprio Deus quem o construiu, o próprio Deus quem o gerou, habitou nele. O Espírito Santo está movendo e operando nos membros deste corpo. Aí está a igreja. Não importa se ela é pobre e em uma missão, e você se coloca de pé debaixo de um pinheiro em algum lugar, não importa. A igreja é pobre, é uma missão, você se coloca de pé debaixo de um pinheiro em algum lugar, ou seja o que for, se é a casa de alguém, em uma reunião privada, não importa onde isto seja, belezas e coisas não encantam a Deus. Belezas e coisas não encantam a Deus. Belezas e coisas não chamam a atenção de Deus. Belezas e coisas não atraem a atenção de Deus. Igrejas bonitas, púlpitos bonitos, púlpitos de mármore, igrejas grandes, catedrais, belezas e coisas não encantam a Deus. Belezas e coisas não chamam a atenção de Deus. Não, é a sinceridade do coração através de uma revelação. Isto sim chama a atenção de Deus, isto sim atrai a atenção de Deus. É a sinceridade do coração através de uma revelação que Jesus Cristo tem apresentado como Filho de Deus, nosso Salvador pessoal. Amém. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, meus amigos, meus ouvintes, meus telespectadores, pessoas queridas em toda a grande Sorocaba e região, pessoas queridas em todo o Brasil, pessoas queridas em todos os países, onde quer que estejam a me ouvir, isto é o que Deus quer que você compreenda. Deus quer simplicidade, Deus quer sinceridade. Belezas e coisas não chamam a atenção de Deus, não é aparência, não se me dá. Deus não julga pelas aparências, Deus não está nas coisas aparentes. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Deus te abençoe, meu prezado irmão, minha prezada irmã, meus prezados amigos, meus senhores, minhas senhoras, pessoas que estão a nos ouvir, pessoas que estão a nos acompanhar. Eu estou à sua disposição a partir deste minuto para ouvir o seu chamado via telefone 3012-3045, 3012-3045, aqui nos estúdios da Rádio Nova Vida Web. 3343-1551, 3346-1551, 3012-3045, 3012-3045, 3346
15h51. Então são 2 telefones. Estou aqui para orar por você. Estou aqui para te aconselhar. Estou aqui para te orientar. E estou aqui para confirmar que estou ao vivo e quero a tua alma salva. Meu amado irmão, minha amada irmã, meus amigos, minhas amigas, meu abraço caloroso a todos vocês, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.